Imagine por um instante que tudo o que você sempre buscou mudar em si mesmo já estava acontecendo sem esforço, como respirar. Parece estranho, mas pense comigo. Você nunca precisou aprender a inspirar e expirar. Nunca leu um manual sobre como fazer seu coração bater. Essas funções acontecem naturalmente, sem você precisar intervir, porque fazem parte de quem você é. Agora, e se a sua vibração fosse exatamente assim? E se a mudança que você tanto procura não estivesse em técnicas, fórmulas ou passos secretos, mas no simples reconhecimento de que ela já está acontecendo a cada segundo? Esse pensamento pode parecer desconfortável, até perturbador, mas é justamente aí que mora o poder. O grande paradoxo da vibração é que quanto mais você tenta mudá-la, mais cria a experiência de estar tentando, de estar lutando contra algo. É como a insônia. Quanto mais você tenta forçar o sono, mais distante ele parece ficar. Mas no instante em que você relaxa, ele surge por si mesmo. Assim é a mudança vibracional. Não nasce do esforço, mas do permitir. Neste momento, agora, enquanto você ouve estas palavras, sua vibração já está mudando. Cada pensamento que atravessa sua mente, cada emoção que você sente, cada lembrança que ressurge, tudo isso é uma alteração sutil na frequência que você emite. Você não precisa começar esse processo, porque ele nunca parou. A única questão é: você está consciente daquilo que já está criando ou ainda acredita que precisa aprender a fazer o que sempre fez? E aqui está a virada que desconstrói anos de crenças. O que realmente mantém tantas pessoas presas não é a incapacidade de mudar, mas a definição que carregam sobre o que significa mudar. Definições são como lentes invisíveis pelas quais olhamos o mundo. Elas moldam o que sentimos, o que pensamos, o que escolhemos e até o que acreditamos ser possível. E a maior parte dessas definições não foi criada por você. São heranças invisíveis de família, sociedade, cultura, experiências passadas. Você veste os óculos de outra pessoa e acredita que está enxergando com clareza. Pense numa situação simples. 2 pessoas perdem o emprego no mesmo dia. Para uma, aquilo é o fim do mundo. Para a outra, é uma oportunidade disfarçada. O fato é neutro, mas as definições transformam completamente a experiência. Agora, imagine quantas vezes na sua vida você não se sabotou, não por falta de capacidade, mas por carregar definições herdadas que te dizem que algo é impossível, perigoso ou que não é para você. O peso dessas lentes invisíveis mantém milhões de pessoas presas em ciclos repetitivos, acreditando que precisam lutar mais, tentar mais, sofrer mais para conseguir resultados diferentes. Mas e se não fosse assim? E se mudar sua vibração não fosse sobre esforço, mas sobre redefinição? E se o simples ato de perceber que suas definições não são verdades absolutas já fosse suficiente para transformar sua frequência? Essa é a chave. Você não precisa lutar contra seus padrões. Precisa apenas identificar e substituir as definições que os sustentam. Quando você troca a definição, o sentimento muda. Quando o sentimento muda, o comportamento se altera. Quando o comportamento muda, a realidade ao seu redor responde. Tudo isso começa dentro e não fora. Talvez agora você esteja se perguntando: mas por que eu continuo repetindo escolhas que conscientemente não quero? A resposta está nesse jogo interno de prazer e dor. Todo ser humano se move em direção ao que define como prazer e foge daquilo que define como dor. Mas perceba, prazer e dor não são inerentes às experiências. São definições que você atribui a elas. Um relacionamento destrutivo pode ser visto por alguém como insuportável e por outro como familiar e melhor do que nada. A diferença está na definição. É aqui que a mente nos engana. Muitos continuam em situações dolorosas porque, em algum nível, definiram a alternativa como ainda mais dolorosa. Talvez definiram a solidão como pior do que a convivência tóxica.
Talvez a incerteza seja definida como mais ameaçadora do que um emprego que sufoca. É por isso que a força de vontade não sustenta mudanças duradouras. Você pode forçar por um tempo, mas se a definição permanece a mesma, mais cedo ou mais tarde, você retorna ao velho padrão. Agora imagine o poder que existe em perceber isso. Significa que você pode redefinir qualquer coisa. Significa que sofrimento não é destino, mas escolha inconsciente. Significa que a dor que parecia inevitável pode ser dissolvida quando você altera a lente pela qual interpreta suas experiências. Essa é a verdadeira alquimia da consciência. Transformar chumbo emocional em ouro vibracional, simplesmente mudando as definições que você carrega. Mas aqui vem um dos maiores choques. E se até a sua busca espiritual fosse apenas mais um esconderijo? Quantos livros, cursos, técnicas, workshops você já consumiu tentando encontrar o poder criativo que, na verdade, já estava operando dentro de você? O jogo de esconde-esconde cósmico funciona assim. Você se esconde do seu próprio poder e depois sai procurando por ele em gurus, sistemas, segredos e métodos externos. É uma ironia devastadora. Você é simultaneamente quem se esconde e quem procura. Pense nisso. Quando você busca sinais do universo, é você quem cria os sinais. Quando você espera por sincronicidades, é você quem cria as circunstâncias que confirmam suas próprias definições. Você está sempre manifestando, até mesmo a experiência de não conseguir manifestar. Isso é maestria em ação, mesmo que pareça o oposto. É como um ator tão talentoso que convence a si mesmo de que não sabe atuar. Você cria impecavelmente até a sensação de que não consegue criar. E isso nos leva a um ponto libertador. A luta que você acreditou ser necessária talvez nunca tenha sido. O esforço que parece nobre talvez seja apenas familiar. Muitas pessoas têm mais medo do sucesso fácil do que do fracasso difícil, porque o sucesso fácil destrói definições herdadas sobre merecimento, sobre trabalho duro, sobre valor pessoal. Então continuam correndo atrás de técnicas, acreditando que um dia encontrarão a chave que já está em suas mãos. Pare um momento e observe. Sua vibração muda naturalmente o tempo todo. Quando você ouve sua música favorita, não precisa forçar a alegria. Ela simplesmente surge. Quando você encontra alguém que ama, não precisa se esforçar para sentir conexão. Isso acontece por si só. Essa é a prova de que mudar a vibração não é sobre lutar, mas sobre permitir. É reconhecer que cada estado emocional já é uma mudança vibracional em curso. Agora, o clímax. A revelação que pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Você não é um aprendiz tentando descobrir como criar a própria realidade. Você é um mestre criador que se esqueceu momentaneamente da própria maestria. Não há um único segundo em que você não esteja manifestando. Sua respiração, seus pensamentos, suas reações, suas emoções, tudo é manifestação acontecendo em tempo real. O que você precisa não é aprender a criar, mas acordar para o fato de que já cria sem parar. Esse despertar pode assustar. Afinal, significa assumir responsabilidade total. Não há destino cruel, não há circunstâncias externas para culpar, não há azar. Só há você, consciente ou inconsciente, criando cada detalhe da sua experiência. Esse reconhecimento é ao mesmo tempo libertador e desafiador. Porque no instante em que você entende isso, a pergunta muda de por que isso está acontecendo comigo? Para por que estou criando essa experiência agora? Você deixa de ser efeito das circunstâncias e se torna a causa consciente. Você percebe que cada dificuldade é apenas um espelho refletindo suas definições internas. Cada obstáculo é informação sobre as crenças que você ainda carrega. Nada é punição, tudo é feedback. É aqui que a verdadeira maestria se revela. Você não precisa criar só experiências positivas para ser um criador consciente. Você só precisa reconhecer que todas as suas experiências são criações suas. Até os fracassos são perfeitos dentro da lógica das definições que você sustentava naquele momento.
A mudança não é sobre eliminar os desafios, mas sobre reconhecer que até eles são expressões do seu poder criativo. Isso abre uma liberdade quase assustadora. Se cada definição que você carrega é apenas uma escolha, então você pode escolher de novo. Pode definir crescimento como natural, sucesso como inevitável, felicidade como estado de direito. Pode decidir que mudança não é dolorosa, mas prazerosa. E no momento em que redefine, a vibração muda. Quando a vibração muda, sua realidade começa a responder. Tudo isso converge para uma única conclusão. Você não precisa procurar por poder algum. Você precisa apenas reconhecê-lo em ação agora. Precisa parar de tentar mudar sua vibração e perceber como ela já se transforma constantemente. Precisa deixar de buscar fórmulas e simplesmente observar a orquestra da sua consciência, tocando sem parar, regida pelo maestro que sempre foi você. E se estas palavras mexeram com você, é porque tocaram algo que já sabia, mas talvez tivesse esquecido. Se sentir que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe nos comentários suas próprias percepções. Sua reflexão pode ser exatamente o insight que alguém estava esperando para reconhecer a própria maestria. Afinal, cada um de nós é um criador desperto ou adormecido, mas todos estamos no mesmo processo de lembrar. Agora a escolha está em suas mãos. Continuar tentando encontrar o que já possui ou finalmente assumir, sem máscaras, que você é o mestre criador da sua própria realidade. O jogo de esconde-esconde acabou. O poder nunca esteve fora. Sempre foi você. Sempre será você.